Olá, eu me chamo Isabela Henrique, sou acadêmica do curso de Pedagogia da Uniaselv e eu estou aqui para socializar a minha disciplina de Estágio Curricular Obrigatório 2. Bom, o intuito deste vídeo é apresentar à minha tutora e aos meus colegas de classe como foi feito a realização de todo o projeto de estágio, mas também servir como um molde para aqueles acadêmicos que ainda irão fazer parte desse processo. Eu gostaria de deixar bem claro que esse vídeo não tem roteiro e será mais um bate-papo para expressar a minha vivência enquanto acadêmica dentro de uma escola vivenciando um projeto de estágio. A Uniaselv, ela dá muito suporte àquele acadêmico que vai começar a fazer esse projeto. Então, na trilha de aprendizagem, está tudo lá muito bem especificado, todos os tópicos, todas as partes que precisarão ser elaboradas, inclusive com o cronograma certinho. Então, assim, muito antes de iniciar toda a parte prática da vivência do estágio em si, é necessário fazer a formulação das partes teóricas, inclusive começando com o projeto de estágio, depois pelo paper de estágio. Então, em primeiro momento, para que a gente inicie esse processo teórico, a gente precisa delimitar algumas coisas, como, por exemplo, a área de concentração, que no meu caso foi metodologia de ensino. E, em seguida, o tema, que no meu caso foi o planejamento no ensino fundamental, uma vez que o meu estágio obrigatório já estava na etapa 2, que se trata do ensino fundamental em si. Bom, então toda a parte teórica foi embasada nesse tema de planejamento de ensino, onde pode ser mostrado a partir de pesquisas de alguns estudiosos da área que o planejamento ele é a base, ele é o maior aliado do professor em sua prática diária. Pode ser percebido que o projeto ele é essencial para o ser humano. Todo ser humano ele deve projetar sua ação. A gente projeta como vai construir a nossa vida, como vai estar a nossa vida daqui a 5, 10, 20 anos. A gente projeta o que vai fazer no dia de amanhã. E assim deve ser no ambiente educacional. Bom, uma das problemáticas que foi tratada nessa parte teórica do projeto foi inclusive de como o professor ele deve começar a planejar o seu ensino e deixar ele se submeter ao improviso, porque ainda assim, mesmo com tantas informações, mesmo com tanta melhoria no nosso ensino, na formação docente, ainda há professores que se submetem ao improviso, que não planejam as suas aulas, que não projetam uma aula dedicada ao aluno, à especificidade do aluno, a saber realmente conhecer quem são aquelas crianças a quais eles estão educando. Então, isso prejudica e muito o seu ensino e, consequentemente, a aprendizagem daquelas crianças. Então, foi visto que aquele professor que não planeja a sua aula, ele transmite uma imagem de desleixo, uma imagem realmente de insegurança e fica propício, sim, a erros. Então, já pulando para a parte da vivência em si, eu pude pegar toda essa parte teórica e entrelaçar com a minha observação a partir das primeiras visitas que foram dedicadas apenas a entrevistas e observações. Eu pude relatar, eu pude observar como que era feito o planejamento na escola que me concedeu o espaço para fazer a minha vivência. Eu pude notar como que a professora se portava, eu pude perceber como que ela aplicava aquele planejamento que era entregue à coordenação. Então, eu quis realmente aplicar tudo aquilo que eu tinha absorvido na teoria, eu quis colocar em prática, observando realmente como se é dado um planejamento em sala de aula. Se aquilo tudo que a professora planeja é de fato possível ser feito. Porque a gente conta também com imprevistos. A gente sabe que tem alunos que vai compreender de certa forma, tem alunos que não. A gente sabe que os recursos também são limitados. Não são todas as escolas que disponibilizam de diversos materiais didáticos, por exemplo. Sobre a minha regência em si, ela só foi aplicada após todas as entrevistas e observações e principalmente um longo diálogo com a professora regente, que foi a professora Cristiane. Bom, a partir de então, ela pôde me mostrar quais eram as especificidades de cada criança que ali se encontrava, qual que era a forma mais fácil de chegar ao aluno A, qual que era a forma mais simples de se retratar o aluno B.
E só a partir daí a minha regência pode ser aplicada de uma forma mais segura. Como eu havia dito, aquele professor que se planeja, ele tem segurança e pode ser realmente eficaz. Eu fiquei muito feliz ao ver que, de fato, aquelas crianças conseguiram chegar ao patamar que eu havia objetivado para elas. Então, como pode ser visto, as disciplinas que foram abordadas nas minhas aulas foram diversas. Não teve uma disciplina só, do começo ao fim. Eu pude experimentar a disciplina de História, a disciplina de Ciências, para justamente ter esse maior nível de experiência. E assim, eu gostaria de dizer que a minha experiência foi excepcional. Eu pude, ao final das aulas, observar de fato como aqueles alunos aproveitaram cada momento que tiveram, como eles realmente evoluíram, como eles absorveram o conteúdo que foi proposto, eles foram tão participativos quanto a professora Regina. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para todos os acadêmicos. Sejam detalhistas, façam o seu trabalho com maior dedicação, que vai valer a pena. E assim, enquanto futura profissional, futura professora, de fato formada, eu tenho a dizer que esse projeto foi de grande valia. Sem dúvida alguma, vai contribuir muito para a minha formação docente. Professores, por favor, planejem suas aulas. Essa é uma lição que eu vou levar por toda a minha carreira profissional enquanto docente. Toda aula ela deve ser planejada. Seja atento, tenha um olhar humano. Veja o seu aluno como um ser humano que ele é, sabe? Entenda de fato quais são as habilidades, quais são as dificuldades que ele tem, para que em cima disso você possa projetar uma aula eficaz, direcionada, sabe? Sendo realmente eficaz enquanto ensino. E chega ao fim dessa socialização e eu gostaria de agradecer imensamente a todos aqueles que prestigiaram a minha apresentação, inclusive as orientações da minha tutora Nádia Maria. Um grande abraço. Tchau, tchau.